É bom para Olá, você. eu sou Fausto Moraes e estamos começando mais um IAJUS Talk, o seu bate-papo sobre direito e inteligência artificial. No episódio de hoje, eu conto com a ilustre colaboração da professora Paola Cantarini, que está nessas jornadas das lições Etcai. Professora Paola, seja bem-vinda. Olá a todos, muito obrigada, um prazer estar aqui novamente. E hoje nós temos dois convidados super especiais. Você quer fazer a apresentação sucinta deles, Fausto? E depois eu já emendo uma primeira questão? Vamos pedir para eles se apresentarem já na primeira fala, a professora Paola, e a professora já pode fazer a primeira pergunta, eles já se apresentam. Bora. Mini bio. Mini CV, mini bio. Meu nome é Gilson Schwartz, tenho 65 anos, estou há 30 anos na USP, desenvolvendo projetos ligados à internet, ou seja, o que me trouxe para a USP foi a internet. Esse projeto Cidade do Conhecimento foi selecionado pelo Instituto de Estudos Avançados e, bom, imagina, não vou resumir 30 anos, né? Mas vamos ao ponto atual, que é o mais importante. Voltei ao Instituto de Estudos Avançados para entregar, né, depois de 25 anos, aquilo que foi o projeto original da Cidade do Conhecimento. É a plataforma, a rede Habitat Wi-Fi, que a gente vai conversar depois. Obviamente, o Wi-Fi também tem a ver com Wi, né? Mas o nosso Wi é diferente. Eu acredito que tem que juntar os dois, o Wi e o Wi-Fi. Como nós dois estamos no Instituto de Estudos Avançados, né, o piloto, nós estamos entregando agora, então, em dezembro, esse resultado, chama-se Quilombo Inteligente. É um projeto piloto que eu desenhei e coordeno com patrocínio da Agence Universitaire de la Francophonie, AUF. A USP faz parte, são mais de 1.000 universidades em todo o mundo, e esse é um projeto piloto no edital InnovPed, Inovação Pedagógica. Então, nós estamos nessa estudos avançados da inovação pedagógica, e depois a gente fala mais. O que é isso? Aonde está a inovação? Mas é mais importante até do que a inovação em si, a inovação para quem? E por quem? Em nome do quê? Então, a característica da Wi-Fi, do Quilombo Inteligente, então, que é esse projeto piloto, é focar na garotada, na juventude, que está em quilombos, em aldeias, em favelas, territórios com vulnerabilidades socioambientais, né? E, às vezes, vulnerabilidades que estão no centro da cidade. Então, é a primeira vez, acho que a gente realmente coloca a USP no metaverso. Mas aí, vocês imaginam a quantidade de coisa que tem aí. O importante é com quem você faz isso. Em nome do quê? Para quem? E aí, quando a Paola falou, não, vamos fazer entrevista, vocês estão chegando exatamente no momento do lançamento desse sistema, né? E aí estamos com o nosso griot visitante, para chegar no Quilombo Inteligente, ao mesmo tempo ele está ajudando a fechar o primeiro ano e já lançando as bases para esse crescimento, que depois a gente vai falar sobre que bases, né, e com quem, com quais parceiros. O Nelson já é um parceiro, ele vai falar agora um pouco da trajetória dele. É o nosso griot visitante na plataforma Wi-Fi Quilombo Inteligente, no Instituto de Estudos Avançados e várias redes associadas. A palavra é tua, Nelson. Passando a bola. Que honra, né, estar aqui com vocês. Muito boa tarde a todos, a todas, a todos. Sou Nelson Crisóstomo. Não sei se por acaso, mas com 65 anos, assim como o professor Gilson, venho do Rio de Janeiro, de uma cidade periférica, né, que é São Gonçalo, região metropolitana do Rio, e eu busco aproximar a linguagem dessa população-alvo, né, que é meu objeto de pesquisa há muitos anos, e particularmente há 27 anos eu me debruço sobre esse mesmo roteiro, né? Eu faço mapeamento, faço geoprocessamento desse deslocamento aí, a gente chama de desterritorialização
dos processos de coleta e preservação de referências materiais do patrimônio material dessas populações tradicionais a partir das referências temporais do Brasil, colônia, império e república. Então, essas populações tradicionais, né, que estão compreendidas aí dentro desse universo que o Gilson elencou, elas fazem parte do nosso repertório de linguagens que a gente traz hoje para esse processo de tradução para o universo digital. Então, o novo, né, como é chamado, né, esse espectro que a gente encontra aí de nós de comunicação, a gente espera que seja dirimida as dúvidas a partir do Wi-Fi. Então, eu vou me abster assim, de falar mais disso e esperar as perguntas de vocês, por conta de que a estratégia que a gente tem de universalizar essa comunicação é através da subjetividade, né? Eu sou artista plástico, sou animador cultural pela UERJ, no Rio de Janeiro, desde o segundo Programa Especial de Educação, em 93, e a minha estratégia é de implantar estruturas de comunicação alternativa nas unidades de ensino públicas, né? A gente fez isso durante 2 mandatos, né? Então são 8 anos consecutivos dentro dos CIEPs, dentro das redes de ensino fundamental e médio, e as ferramentas são um jornal, que é o jornal Folha da Mata, a Rádio 99, quase 100, a rádio que não incomoda quase ninguém, e a TV Zumbi. São ferramentas assim que a gente chama de comunicação com instrumentos de cozinha. Na verdade, a gente reaproveita material do entorno do cotidiano dessas escolas, né, do corpo docente, para fomentar essa rede de coleta e transmissão de informação sobre as formas de viver e de fazer dessas populações. Então, isso nos aproximou de processos de tombamento, tanto de patrimônio material quanto de patrimônio imaterial, particularmente dos tombamentos históricos, né? Tanto de patrimônios já conhecidos e reconhecidos, como de patrimônios que foram relegados aí ao esquecimento, e por conta disso, uma das ferramentas que a gente utiliza é a de implantação de ecomuseus, né? Como o Ecomuseu Nega Vilma, quem está nos ouvindo e vendo aí pode aproveitar e pesquisar em Nova Museologia. Ecomuseu Nega Vilma fica localizado no Morro Santa Marta, no Rio de Janeiro, e o Quilombo do Alto da Serra, que parte desse processo 1436T de 98, ele fica na cidade de Rio Claro, que abriga essa cidade que foi alagada em 1940, que se chamava São João Marcos do Príncipe. Por conta do alteamento, né, da represa de Ribeirão das Lajes, essa cidade foi alagada. Então, muitas coisas assim que não são faladas aconteceram nessa cidade e provocaram o destombamento dessa cidade. Foi o primeiro conjunto arquitetônico tombado pelo SFAM em 38, né? O processo é 183T de 38, e foi destombado em 40. E em 98, 60 anos depois, entramos com um pedido de retombamento desse patrimônio, e que vem se estendendo até agora com o desdobramento do reconhecimento dessa população tradicional no Alto da Serra, né, que é a Costa Verde Fluminense, e na manutenção da memória dessa população que até hoje briga pelo reconhecimento e pela difusão do conhecimento popular que eles carregam, né? Então, estou à disposição de vocês aí para toda e qualquer
pergunta em relação a isso. Eu Tá queria bom? começar aqui, que eu estou me coçando, porque Oxe. são várias provocações, várias coisas, vários conceitos, né? Grande, Paola. Primeiro, assim, o conceito que vocês entendem hoje em dia de quilombola digital, que a gente ouve muito falar disso. Inclusive, a gente fez uma palestra aqui com a USP mesmo com esse tema, e era o tema principal, mas o convidado acabou não falando muito sobre o conceito em si. E daí eu queria ver o que vocês entendem, porque parece que há uma perpetuação dessas exclusões, desses silenciamentos, pelo meio digital mais disruptiva das tecnologias, com a inteligência artificial, que tem esse feedback looping de justiça, então se fala de data justice, se fala de vários colonialismos digital, colonialismo de carbono, e esse sistema que se perpetua aí de um modo mais rápido, tem um potencial, me parece, mais rápido de provocar essas explosões, esses silenciamentos pela própria dinâmica do modelo de negócio, que há quando você transforma essa multiplicidade de mundo, multiplicidade de visões, numa coisa mais restrita, porque tem que ter uma homogeneização para ter uma predição de comportamentos, e isso vai minando essa alteridade, essa diversidade. Então, a primeira provocação, o que vocês entenderiam nesse conceito hoje em dia de quilombo digital, né, vinculado às novas tecnologias, à inteligência artificial, e essa também, vocês falaram de inovações pedagógicas, e o link também do projeto que se iniciou, acho que em 99, a Cidade do Conhecimento, que agora dá origem ao novo filho aí, que é ligado ao Wi-Fi, que também parece ter alguma ligação com esse outro projeto também do EA, que eu faço parte, inclusive, para Understanding AI, que, na verdade, o principal objetivo é tentar ser um meio termo de publicações não científicas tão robustas, uma simplificação, mas também não um blog tão simplificado, um meio termo e democratização do conhecimento. E a nossa equipe, a gente gosta muito, a nossa equipe de governança, que eu coordeno, porque ela é muito interdisciplinar e tem pesquisadores não só da USP, de todas as vertentes, então eu acho que esse também é um ponto a ser destacado. Então, se vocês puderem comentar um pouco sobre esses pontos. Deixa eu melhorar a luz aqui, porque tá esse sol aqui na minha cara, que está meio estranho. Fica assim melhor. Vamos inverter, eu comecei a outra, agora você perguntou de quilombo. Bom, não, perguntou de quilombo eu acho digital. Primeiro uma correção, não é quilombo digital, é quilombo inteligente. Uhum. E aí já vem uma grande discussão, porque de fato não é digital. Nós não estamos falando de quilombos digitais, nós estamos falando de quilombos, e quilombos que estão se defrontando com essa AI, ou IA, quer dizer, com essa realidade que, às primeiras indicações, parece que ela acelera e potencializa a exclusão, a doença e vários, digamos assim, não vou chamar de desvios, mas, digamos, desafios, né, à ética, racismo, né, e vários fundamentalismos de toda a ordem e tudo mais. Então, que inteligência é essa do quilombo? Eu não estou dizendo que ele não tem, eu estou perguntando qual é a inteligência dele. Vamos prestar atenção nisso. Tem gente que ouve o tipo, quilombo inteligente, então tem gente que está em quilombo burro. Não, você não entendeu a provocação. Todos os quilombos são inteligentes. O que você está pensando? Que a gente vai fazer racismo na proposta de além do racismo? Não faz sentido. Quilombo inteligente, todos são. Vamos aprender com eles. Um pouquinho de humildade. A universidade com todas as ciências. Só que não existe aprendizado sem troca. E a troca tem um valor. Não é à toa que os sistemas de troca de informação hoje predominantes são os que obedecem à Lei Geral de Acumulação do Capital, concentração e centralização do capital. Gente, Marx, zero, tá? Vamos lembrar um pouquinho. E é o que a gente está vendo. Em cada ciclo de evolução das tecnologias, na evolução do capitalismo, as formas, os modos de produção, as leis, a própria lei de acumulação e de realização, que não adianta acumular. Essa é a questão do capitalismo. Você acumula. E aí, onde é que você enfia toda essa coisa que você acumulou para ela também não se desvalorizar? E, claro,
como ele tem essa lógica de acumulação, chega uma hora que a bolha, você já não sabe o limite da bolha com o real, o que vale, o que não vale, pum, estoura tudo, vai a bolha, vai o real, vai o imaginário, vai a democracia. Então, minha Eu acho formação muito importante a gente dar um passinho atrás, Gilson e Nelson, para a gente ter uma clareza do que significa efetivamente esse quilombo inteligente. É um Exatamente. projeto, quais são os objetivos, quais são as propostas. Eu acho que a gente poderia falar um pouquinho sobre isso agora. Excelente. O pressuposto está dado. Como eu coloquei o projeto em andamento, eu vou pedir então para o Nelson dizer como é que ele percebe esse projeto e a chegada dele no projeto, que é melhor do que o autor. Sabe o pai que fica falando, ai, meu filho é lindo, olha como ele é inteligente, né? Então, vamos ouvir o Nelson, que está chegando com uma experiência muito grande. E, claro, né, eu sou um professor branco, urbano, enfim, uma série de problemas aqui para entender o que está acontecendo na realidade. Eu vivo numa bolha já. A USP também é uma bolha. E então nós estamos furando essa bolha e muita gente está chegando. O Nelson ele vem com uma trajetória que a gente designou já, então, no contexto desse projeto, que ele vai ver, ele vai te dizer, vai dizer para todo mundo como é que eu que estou chegando vejo isso. Mas ele chega já como um griot visitante, então a gente criou uma categoria, não é um professor visitante, é um griot, é uma pessoa de um saber que não está totalmente codificado nos termos da legislação do Ministério da Educação e Cultura, talvez. Tem que ter doutorado para fazer X, Y, Z. Não, nós temos um programa de pós-graduação, Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Eu, Nelson, e a Priscila, que está chegando também, do Museu das Favelas, nós vamos convidar um monte de gente para discutir racismo, fundamentalismo, o que é quilombo. Mas deixa o Nelson falar, porque eu acho que eu estou só levantando a bola, mas quem tem que cortar é ele. Bom, então, eu vou, na verdade, passar a bola para vocês, né? A questão do quilombo inteligente, ela é uma forma de provocar mesmo, emocionalmente, uma resposta que me aproxime da necessidade de atender à demanda identitária, né? Um quilombo, para existir, ele precisa, pela legislação brasileira, do, da auto, do auto reconhecimento, né? A gente tem a necessidade de, como em qualquer outra estrutura, inclusive para se dizer negro hoje é autodeclaração, tá? Existem comissões, existem comitês aí para fazer a avaliação dos processos de identificação e de aceitação dessa identidade, né? Então, a questão quilombola e da identidade quilombola, tecnicamente, ela passa pela existência do território e da circulação desse ser no território com uma consciência crítica do que é o quilombo. Por isso, o quilombola, né, os modos de viver, como ele nasceu, né, a origem ali, e como é que é a circulação dele intergeracional dentro e fora desse território. A busca pelo reconhecimento ela não é feita de forma simplificada, né? Os próprios quilombolas, para aceitarem que existe uma outra gaveta onde eles vão ser talvez engessados, faz com que a gente tenha muita dificuldade de aproximação, né? Por conta de que a aceitação ou a aproximação de outras estruturas ela se dá pela expectativa de melhora de qualidade de vida e de melhora de relação tanto com o entorno quanto com as instituições que historicamente invisibilizaram essa população. Eu vou fazer uma intervenção aqui, porque esse ponto é muito importante. Cidade do conhecimento é uma expressão parecida com quilombo inteligente, porque nós estamos falando de cidade,
E aqui é quilombo inteligente, lá é cidade do conhecimento, ou seja, é a mesma coisa. Então, um ponto importante que o Nelson está colocando é que toda essa inteligência artificial, digital, etc., tudo isso tem que ser puxado geopoliticamente para o território e para o corpo no território. Isso é muito importante. E a identidade entre corpo e território já começa a ser uma tríade de valor. Mas o território é muito importante. Por isso que a gente chama esse modelo de rede, plataforma, habitat. É um habitat, é um lugar onde tem gente viva. Não é onde tem uma base de dados, né, ou um servidor atendendo por inteligência artificial. É um território vivo, onde tem uma cultura e uma cultura que vem sendo sistematicamente... Bom, ela já surge no contexto de uma violência em escala global, que é a escravidão. Então, o processo de reconhecimento ele é também um processo de reparação. Mas veja, a questão ela é universal, porque no Brasil o título, não sei como a gente volta para as questões do direito, da governança, o título de propriedade, seja rural, seja urbana, para usar uma palavra leve, é um caos planejado. É feito para as pessoas não contarem com a garantia de aquele bem material faz parte, por exemplo, de um investimento, de uma poupança onde ela mora, o filho vai poder morar, o neto vai poder morar e assim por diante. Está num habitat. Essa garantia fundamental, ela é hoje restrita à elite brasileira. O percentual de casas sem registro, e, portanto, também não consegue acesso a crédito, porque uma parte do crédito é o crédito que é dado com lastro o quê? No imóvel. Então, veja, esse era o problema ainda do Brasil nos anos 60, minha gente. Reforma agrária, reforma urbana. Isso entristece a gente, quando a gente percebe esse ciclo longo. Então, eu vou discutir a inteligência artificial. Sim, mas em qual território ela... não, é na nuvem da Amazon. E aí o Zuckerberg ele vai cuidar do seu território. Qual? Aquele que ele criou para você na internet. Então, o Quilombo inteligente, é como a cidade do conhecimento, são projetos de ação, pesquisa e até meio reality show, porque é um show que está acontecendo na realidade. Agora, para quê? Eu não gosto até muito de usar essa imagem, mas ela é corriqueira, tal da pirâmide de Maslow. Se você não tem um material, como é que você vai chegar no material? Você chega, claro, todo mundo chega. Só que a qualidade dessa, entre aspas, evolução, até mesmo espiritualmente falando, intelectualmente, afetivamente, é um desastre. E a internet não está contribuindo para aliviar essa situação. Então, quem já vinha sendo, a partir do seu próprio corpo, do território onde ele habita, completamente anulado como sujeito de direitos, a favor do capitalismo, né? Você fazer reforma urbana vai dar propriedade para gente que está em favela, aí o cara vai ser um empreendedor. Quer dizer, uma confusão também ideológica, econômica, política, porque as coisas precisam ser resolvidas. E sem corpo e sem território não tem identidade. Não tem. Então, essa trinca, corpo, identidade e território, conceitualmente, é fundamental para que se possa pensar em ser quilombo, porque implica tomar consciência de. E é esse clique do tomar consciência de que se chama inteligência. Não é uma máquina que tirou a média de 3 bilhões de dados e tirou uma tendência comportamental. São pessoas conversando que falam, olha, vamos quilombar? Vamos quilombar. Agora, o que o Nelson está trazendo, vou pedir para ele só complementar, é como é que a gente passa dessa dimensão do quilombo enquanto identidade, corpo e território para outras identidades e possibilidades, como você falou, artísticas, criativas, intelectuais. Eu vou pedir para a Paola fazer esse recorte, porque eu vou fazer uma provocação aqui para você. Queria depois, porque... Está todo mundo na mesma sala, viu? Porque cidade do conhecimento e o quilombola, que é inteligente, eu usei digital porque eu falei, bom, porque parece Fantástico. Que a maior... O fármaco, né? De um lado a oportunidade, do outro lado a ameaça, porque a gente pode ver a inteligência artificial dessa forma, né? Fármaco que tenha o potencial também
de nos desafiar a também a gente ir atrás da nossa criatividade, e é parte aí do meu projeto também, que é essa abordagem. Mas me parece, então, por isso que eu usei a palavra digital, não referenciando o projeto em si, que tem um outro nome, mas no sentido que também pode ser uma resistência, uma contranarrativa, e essa um projeto proativo, porque também não adianta a gente só ficar vendo o problema e exatamente. Esse é o ponto. Isso tem feito até agora, né? Agora, isso tem uma vantagem institucional hoje, que é importante registrar para os colegas, principalmente que estão no próprio Instituto de Estudos Avançados, e na USP, que em geral, e outras universidades. O extensionismo, que era facultativo, ele é agora obrigatório. Ninguém se forma se não causar um impacto na sociedade, que seja uma extensão da universidade, que justifique, inclusive, para muita gente que anda bombardeando, justifique recursos públicos para universidades públicas, gratuitas, que fazem pesquisa, fazem um monte de coisa, inclusive trabalham com as comunidades para resolver os problemas do país. Isso não sou eu que estou dizendo, é o MEC. Eu dizer, olha, o MEC, vocês não estão falando da extensão? Então nós estamos criando aqui o Griot Visitante. É a primeira universidade que tem um Griot Visitante. Não é a primeira, mas a gente pode até fazer um certo oba-oba, porque o processo, aqui nós não estamos inventando a roda. Isso é um perigo, né? Essa coisa do ego, do narciso, que a internet também favorece. É coletivo. Por isso que eu acho legal já poder conversar sobre isso com a Paola e com vocês, né? Com o Fausto, junto com o Nelson. Então, a Paola, ela trouxe uma provocação que vai nos treinar, né? Por conta de você ter localizado o processo no universo digital e não no universo da inteligência, né? O quilombo inteligente, você traz o universo digital, e para mim isso está absolutamente interligado, né? Acontece que o digital também é um processo que hoje é excludente, né? São hoje 7.561 umas comunidades, né, reconhecidas, né? A gente tem na rede escolar, na rede de escolas quilombolas, 250 mil. O Gilson está me indicando para olhar para vocês, né? Porque a gente está na mesma sala e é de olharmos uns para os outros, né? Isso por conta também da minha dinâmica cultural, né? Então, a questão do quilombo, quando eu estou num território desse, o que eu faço é trazer referências de África, para que as pessoas, também provocadas, abram um espaço interno para me interpelar, né? Então, o universo digital ele é muito pouco acessado por essas 250 mil crianças matriculadas nessas escolas. Cada criança dessa ela tem referência familiar, né? E os meus têm a certeza de que esse número se multiplica no mínimo por 4, né? São 50 mil professores, né, atendendo essa população com a mesma avidez de acesso a esse conhecimento. Então, muitas dessas escolas que estão aí listadas como tendo acesso à rede de Wi-Fi, à rede de internet, isso não funciona. Não funciona. E quando funciona, desculpa, das... tá vendo? Eu tenho que ficar me policiando para não ficar olhando para o teu sorriso, mas assim, a governança nesse processo ela é indispensável, né? Até porque esse capital e essa conectividade de qualidade. De também, qualidade. Né? Eu chamo, mas é só eu faço isso, uma distinção. O sucateamento vai por aí. Eu posso te entregar uma camisa que pode durar uma década ou uma semana. Eu fiz uma distinção já há alguns anos entre inclusão digital e emancipação digital. Inclusão digital é a conectividade. Essa nós avançamos rápido porque ela gera imediatamente, sim, claro, receita para as operadoras de um sistema que foi privatizado e internacionalizado. Mas eu coloco para emancipação digital, claro, tem que ter a conectividade, mas tem que ter a conectibilidade, ou seja, a habilidade conectiva, ou a competência, o letramento não entra em toda essa área
de um letramento da vida toda, novos modelos pedagógicos, porque para se emancipar com o digital não é tão óbvio quanto clicar no like do Instagram. E as pessoas estão patinando nesse nível muito baixo, que acaba, inclusive, não gerando nem o que é mais importante, que é as condições da pessoa viver, né? Ou seja, ter uma educação, projetos, estar numa comunidade, num território, assim por diante. Então, o nível de destruição das instituições e da sociedade é tipo uma bomba de nêutrons. Quer dizer, em alguns lugares é bom, vai lá e solta uma bomba. Mas as vítimas dessa bomba, que é uma bomba ética, informacional, estão no planeta inteiro, e é num número muito maior, que está o quê? Adoecendo, né? Que estão desesperados, os mais velhos, desesperados para aprender alguma coisa. Você vê os dados do Censo Educacional Brasileiro, explosão de matrículas em universidades online, pessoas com mais de 40, 50 anos. Quer dizer, nós não estamos. Está aumentando, puxa, que bom, o sistema privado está vendendo um monte de matrícula barata, e todo mundo desesperado está indo lá fazer curso. E aí? E a inovação? E a geração de emprego? Isso é. Bom, a gente está aposentado já, está fazendo um curso de inglês, está fazendo um curso de farmácia, voltou a estudar matemática. Maravilhoso, eu não estou contra. Nós somos da chamada terceira idade, mas veja, é complexo. Por quê? Falta criatividade. Não é só um déficit de atenção, é um déficit de habilidades conectivas e cognitivas, entre as quais a questão do corpo. A começar do corpo, da relação com o afeto, com o eros, com a sua família, com a sua memória, a sua identidade. Então, eu acho que quem se colocar essas questões está quilombando, não porque eu inventei isso, mas que eu vejo que o quilombo é definido como esse lugar, né, no espaço, onde as pessoas se apoderam do tempo para afirmar os seus propósitos. Opa, levantou a bola, eu vou cortar. Então, tempo, corpo, território. Né? Se a gente abrir um espaço agora interno, assim, pensar no cosmos, o planeta Terra é um quilombo, né, no cosmos. É um ponto, é um quilombo. Né? Quantos no universo, né? Mas a gente está nesse. E aí, a questão do corpo, ela é muito cara para nós por conta de que a expressividade das pessoas, né, que são tidas como quilombolas, né? Você acabou de chegar da Bahia, né? O capital erótico, né? O capital humano expressivo, né? Ele é cerceado dentro das estruturas, tanto assim, da academia, quanto nas estruturas que absorvem essa mão de obra, né? As pessoas têm outros códigos de comunicação, né? De postura. Então, a acessibilidade que o Gilson fala, ela é provocada por conta da monetização de cada clique que eu fizer. Cada pessoa hoje que tem o que eu chamo assim da condição de pré-silábica digital, ela também tem a dificuldade de avançar para além do uso, né? Como é que a gente pode fazer uma pequena curva, uma curva leve nesse processo? Aproximando essa população dos processos de construção de conhecimento. Por quê? Porque eu não tenho hoje como abrigar o conhecimento que eu carrego, o conhecimento que eu carrego. Né? Como é que eu vou me expressar? Eu pinto, mas eu canto, eu danço, eu escrevo, eu desenho. E aonde que eu vou armazenar, manipular e, principalmente, como é que eu vou estabelecer um axioma para essas expressões que são colocadas para fora de mim? Né? Porque o que vem até mim e o que eu não consigo acessar, isso já está ali absolutamente classificado. A questão do quilombo digital é uma possibilidade, é resposta, tá? A gente trouxe aqui, o Gilson trouxe para mim justificativas para essa mobilização. Tudo que foi falado até agora para mim foi justificativa. E o que a Paola está cobrando é: o que vocês vão fazer com essas justificativas? Foi isso que eu entendi?
Tá, o que a gente vai fazer com essa justificativa, né? A violência, ela provoca em mim ou a paralisação, né, ou a paralisia emocional, mental, física, né, daí o adoecimento, né, daí também um outro processo de lucro a partir desse, desse crime, né? Esse adoecimento, ele é tido assim como perpetualizante, né? Mas ele também estimula a gente a ir buscar saídas para isso, porque a gente entende que eu já sou expropriado da minha identidade original, né? Mas existe uma memória, uma inteligência que me move a valorizar aquilo que eu construo de conhecimento. Então, hoje, a proposta é de que se encare esses processos de adoecimento para que eu me aproxime de processos curativos, né? E esses processos curativos, eles são sentidos em mim a partir do momento que eu começo a me aproximar de outras estratégias de construção e de manuseio de outros conhecimentos, né? Por isso a cidade do conhecimento ou o quilombo inteligente, ele não me afeta negativamente porque me estimula a aproximar também dessas estruturas as minhas propostas de solução, né? Se você tiver, eu digo você fora de mim, que isso se aplica a mim também, eu também, quilombola, dentro do meu território de conhecimento restrito. Essa defesa, né, esse cerceamento do acesso ao outro, ao meu conhecimento, já é um processo adoecedor, porque eu já entro em qualquer espaço com um espírito de defesa, né? E só um comentário aqui importante, que eu queria interromper, mas que é juntando cura e arte, coisa que também a universidade, especialmente quando ela está muito voltada para essa lógica de monetização que massifica, né? Como é que a arte é única? Quer dizer, se você é um artista, você produz uma obra que é a sua vida. Então, como é que você massifica isso, né? Como é que você vai botar isso no filme lá do Charlie Chaplin, apertando parafuso? Então, tem várias questões aí ligadas à saúde mental e à curadoria, que a curadoria, ela não é só a curadoria do conteúdo, ela é a cura mesmo, no sentido de vários caminhos para a cura ou para um impacto terapêutico do digital, através do digital, mas indo além do digital. Sim. Então, o Nelson, ele traz essa dimensão arte. E arte é corpo, é sensibilidade, é olhar. Voltamos a falar dos sentidos, né? Então, e a universidade assim, né, fala ciência, tecnologia e inovação, como é que vai tornar isso mais humano? Gente, arte. Olha só, os sentidos, né? Você provocou aí as estratégias de aproximação, elas se dão justamente a partir dos sentidos, né? De onde eu venho, cada um dos sentidos, eles são ligados, por exemplo, a uma vogal, né? A vaga, a voga, a voz, o espaço de expressão, né? Então, o A seria o sabor, saber, sabedoria, o paladar, o E, a energia, a expressão, que é o olfato, o I, o revestimento sensorial e tátil, né? O O, a visão, e o U, a audição. Se eu organizo esses 5 sentidos, se eu estou saudável nesses 5 sentidos, eu posso dizer que eu vou aproveitar bem o meu 6º sentido, que é a organização dos processos de acesso e de resposta a partir desses sentidos. O griot, por acaso, ele é criado para isso, né? Ele nasce, é colocado num poço onde o corpo dele se sente confortável, mas ele é colocado ali antes do nascer do sol, por conta de que ele precisa de fazer um upgrade no software dele, né? Então, o hardware, ele cria e cria mesmo habilidades de hipersensibilidade, né? Então, essa construção do acesso ao letramento
do funcionamento do próprio corpo é essencial. Exatamente. É essencial. Então, a academia não privilegia isso. Não, de longe Por disso. conta disso, a minha aproximação, que eu acreditei que fosse ser de um semestre, né, que tem aí 3 décadas, é por conta de que cada espaço, cada território desse apresenta uma particularidade, né, nessas estratégias de apreensão de conhecimento. Né? E o corpo ele vai se adaptando. Né? Em África se diz a ideia para perdurar deve circular, mas o conteúdo modifica o veículo e vice-versa. Então, eu posso receber uma informação sua, vou mudar essa informação porque ela vai mudar em mim alguma coisa também. Então, o quilombo digital... Eu vou chamar os colegas, a gente já está conversando assim, e eu queria só fazer um encaminhamento para nós encerrarmos esse episódio, para não ficar tão longo também, né? Não vai ficar muito longo. Eu faço 2 provocações. Então, a primeira provocação é para entender de vocês, quem quiser conhecer mais desses projetos, participar, como é que pode ter essa franquia, essa informação, e também uma mensagem final para a gente encaminhar para o encerramento. Ótimo. Link, sites.usp.br/Quilombo Inteligente, tudo junto. Ali tem vários links para o canal YouTube, para eventos, chamadas, inclusive, de algumas oficinas, né, que a gente está fazendo especialmente agora, né, nesse período que vai até o dia 8 de dezembro, no Instituto de Estudos Avançados, a gente vai receber as pessoas, mas também aqui na ECA, no Cinema Rádio e TV, na FEFELESH, lá no programa Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades. Vamos fazer essa agitação, meio festinha, mostrar o que foi feito. Mas vamos continuar atualizando os sites.usp.br/Quilombo Inteligente, e aí vem, no dia 9 de dezembro, uma reunião mais fechada, para a qual estão convidados especialmente, né, colegas da UAI, né, porque vai estar o Wi-Fi lá no IEA, podia ver a turma da UAI, que esse dia 9, aí sim, nós vamos pensar só o futuro. Que inovação é essa que nós estamos fazendo? Né? Qual é a relação da inteligência artificial com a Wi-Fi? Né? Que inteligência é do quilombo? Se você puser inteligência artificial no quilombo, o que significa isso? E se você puser quilombo na inteligência artificial, o que significa isso? Então, isso vai demandar mais pesquisas. Quais são os impactos dessas redes, dessas plataformas, desses ambientes, desses habitats, né, sobre a nossa consciência, né, sobre as nossas várias inteligências. Né? Essa é a questão central do dia 9. Nós estamos encaminhando como projeto tanto para o IEA quanto para a FAPESP e agências internacionais, porque esse foi um ano de projeto piloto, teve um ano preparatório, um ano em campo. A gente mostra o resultado agora, dia 9 de dezembro, no Instituto de Estudos Avançados. Quem quiser, né, está convidado. Até lá, conhecer mais, entrar em contato. Né? Temos o Instagram também. E dia 9 é para quem fala, não, eu acho que tem uma linha aqui. Estou aqui no IEA, no grupo de cidades, ou estou no UAI, estou a fim de abrir uma trilha UAI no Wi-Fi. Vamos lá, a ideia é essa mesmo. Por isso que o projeto veio para o IEA. Agradecemos, então, a participação do professor Gilson, do professor Nelson. Eu queria falar para quem nos acompanha, para que possa acompanhar também o IAJUSTOC nessas sessões especiais das lições ETCAI, e agradecer a todos que acompanham os nossos episódios, e numa palavra final, chamar a professora Paola para ir dar o adeus para todo mundo também. Faz a semifinal com o Nelson e aí depois ela fecha. Quais são as palavras finais e depois eu só dou... Minhas palavras finais para que vocês façam mesmo esse caminho do acesso. Né? O que a gente também costuma dizer é que a nossa casa se dá no caminho. Né? A casa do quilombola, ela não é o quilombo, ela é o caminho. Né? Eu acabei de receber aqui uma pergunta de uma colega sua de profissão, perguntando de onde é a sua inteligência. Né? A doutora Suiane Cristina entrou aqui para perguntar, Paula, de onde que você traz essa contundência, né, que você fez. Então, minha palavra final é agradecer o espaço, né, a interrupção é muito importante, e eu aguardo vocês aqui, eu estou à disposição. O Gilson passou o link, mas ele não falou da audiência pública, Sim. que é uma
é uma ferramenta importante para vocês terem acesso a um escopo mais adequado dessa nossa conversa, tá bom? Dia 8 é audiência pública e dia 9 já é reunião com pesquisadores e outros parceiros interessados em levar adiante. E prestem atenção na cabeça de negro, que é a moeda que está sendo lançada agora para provocar um pouco mais aí esse universo digital, tá bom? Bem, passou muito rápido o tempo, já fica o convite para próximas oportunidades, para a gente discutir mais, porque o assunto é muito rico. Eu acho que uma das mensagens, duas mensagens muito profundas. A primeira no início, que foi colocada, né? A gente tem que pensar a inovação para quem, para quê, a inovação não como fim em si mesmo, então, que a gente fala muito ligado à inteligência artificial, meta-inovação, responsabilidade pela inovação e democratizar os benefícios e não uma maior concentração cada vez mais dos benefícios em poucas mãos e uma externalização dos impactos negativos. Então, a gente tem a inversa, né? A gente tem que inverter novamente aí a balança e essa recuperação do corpo, que é extremamente importante, com a modernidade a gente quebra isso, tem todo esse distanciamento, as disciplinas não se conversam mais, o corpo, a mente como algo totalmente separado, e é essencial, e por meio das artes, que estou muito feliz aqui com as palavras e as pesquisas dos colegas, que são temas que eu venho me dedicando também há muito tempo e acredito muito nessa linha também. Então, só gratidão, agradecendo. Obrigada, Fausto, também. E até a próxima. Obrigado, gente. Obrigado, Fausto. Muito obrigado. Obrigado, obrigado.